Amém, igreja? Agora a gente vai entrar aqui na palavra. Espero que Deus possa trazer essa mensagem ao seu coração, que Ele possa falar grandemente com cada um de nós nessa noite. Se você tiver com a sua Bíblia aí, você pode já abrir no livro de Josué, no capítulo 1, no versículo 9. Somente esse versículo hoje, vou trazer uma reflexão bem rápida, mas eu acredito que Deus ele vai falar grandemente com a gente nessa noite através dessa mensagem, até porque é algo que nós estamos vivendo, entendeu? É algo que nós estamos enfrentando. Então eu acredito que todos nós vamos nos identificar com essa palavra, vamos absorver ela para as nossas vidas e vamos tirar um aprendizado muito grande. Basta que nós venhamos estar com o coração aberto, com o coração conectado com Deus, e eu acredito que não só essa, mas toda e qualquer mensagem que nós nos conectarmos através da leitura da Bíblia, cara, a gente vai conseguir tirar um aprendizado muito grande. Porque basta nós estarmos conectados com Deus. Existem muitas coisas que tentam nos atrapalhar, que tentam impedir que a gente venha entender, que a gente venha se conectar com Deus quando lemos a Bíblia. Muitas das vezes a gente lê a Bíblia e não entende nada, fica perdido, mas é justamente porque existem algumas coisas que acabam nos impedindo de estar nessa conexão. E eu acredito que essas situações que estamos vivendo hoje, enfrentando essa batalha de pandemia, e essa pandemia tem gerado vários outros problemas, tem gerado crise financeira, tem gerado problemas dentro da família, entendeu? E essas coisas se acumulando acaba que vem dificultando a vida de nós cristãos, não só nós cristãos, mas eu trago para nós porque hoje nós temos tanto o mundo material como o espiritual. E se uma dessas bases forem afetadas, cara, a nossa vida acaba desandando. Se o seu material for afetado, isso acaba também afetando o seu espiritual. E se o seu espiritual estiver afetado, aí é que a sua vida natural desanda mesmo. Mas eu espero que Deus fale com a gente através dessa mensagem e que nós possamos ser impactados, amém? Josué capítulo 1, versículo 9. Diz assim a palavra do Senhor: não te mandarei eu, esforça-te e tende bom ânimo, não pasmes nem te espantes, porque o Senhor, o teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Amém? Essa palavra Deus ele destinou ao povo de Israel naquela época. Aquele povo estava enfrentando um momento de dificuldade, estava enfrentando uma batalha, eles estavam sendo resgatados da sua prisão, que era no Egito, estavam sendo direcionados para uma terra que Deus tinha prometido. E aquele povo com certeza estava sentindo medo, aquele povo estava afligido, aquele povo estava na expectativa de que ia dar certo ou não. E Deus ele direcionou essa palavra para aquele povo: não te mandei eu, esforça-te e tende bom ânimo. Não temas e nem te espantes, porque o Senhor teu Deus está contigo por onde quer que tu andar. Então, nós também temos enfrentado isso nos dias de hoje. Nós temos enfrentado, na verdade, durante toda a nossa vida, nós passamos por processos de medo. Isso é fato. Mas eu acredito que nesse período tem sido algo que realmente tem abalado a humanidade de uma forma extraordinária. E o medo, cara, ele é algo espantoso, entendeu? Ele é algo que aprisiona a pessoa, ele é algo que impede a pessoa de continuar, entendeu? Se você está caminhando numa trajetória boa, se você está trilhando um caminho bom e do nada bate o medo, cara, você trava, entendeu? Então o medo ele é algo que nos aprisiona de uma forma que é praticamente inexplicável, entendeu? E muitas das vezes o medo ele nos impede de prosseguir. E o medo ele tem causado isso nas pessoas, entendeu? Muitas pessoas têm sido aprisionadas pelo medo nessa situação, têm tido medo
ah, se eu pegar essa doença eu não vou resistir, ou se, meu Deus, se pegar no meu parente, se pegar na minha família, o que vai acontecer? Eu vou perder emprego, eu vou perder estrutura financeira, eu não vou mais poder ir para a igreja, entendeu? Isso tem abalado a humanidade de uma forma muito grande. E muitas das vezes o medo ele acaba nos atingindo e a gente nem percebe, entendeu? O medo ele vem realmente para destruir, mas nós precisamos entender que nós temos uma mensagem de Deus para as nossas vidas, que nós precisamos ter bom ânimo, precisamos ter confiança no Senhor, porque Ele está conosco todos os dias das nossas vidas. E assim como aquele povo, mesmo com medo, eles confiaram em Deus. Tiveram seus momentos de dificuldade, tiveram seus momentos de desânimo, tiveram. Aliás, quem não tem, né? Todos nós somos seres humanos, todos nós falhamos, temos esses sentimentos de fraqueza, temos o sentimento de medo, de tristeza. Faz parte da vida do ser humano. Mas a mensagem de bom ânimo que eu quero deixar é justamente essa, porque Deus, Ele está conosco. Entendeu? Se você parar para pensar agora e você olhar a sua vida, você vai ver que teve dificuldades na sua vida que talvez você pensou que nunca ia superar, entendeu? Você teve medo de nunca superar. E se você olhar hoje, você conseguiu superar. Por quê? Porque você confiou em Deus, porque você se apegou em Deus, você teve seus momentos de oração, mas também você teve a sua atitude de dizer, não, eu vou conseguir superar, com a força de Deus, com a força da minha família, e você conseguiu vencer. Então essa dificuldade que nós estamos vivendo hoje, que o medo tem nos causado, eu quero dizer para você, a gente também vai conseguir vencer, porque Deus ele está conosco. Então esse medo ele não pode nos aprisionar, esse medo ele não pode nos parar, esse medo ele não pode impedir que nós venhamos executar aquilo que o Senhor ordenou para cada um de nós, entendeu? Claro que vai existir momentos que nós vamos ter que montar outras estratégias, igual estamos fazendo agora, entendeu? Não podemos estar na igreja presencialmente, mas isso nos impediu de estar em um momento de união, de confraternização, ouvindo a palavra de Deus, não nos impediu. Por quê? Porque o Senhor, Ele deu várias estratégias, entendeu? Para nós superarmos o problema. Muitas das vezes é porque, vamos supor, eu não posso ir para a igreja, não vou fazer mais nada. Entendeu? Às vezes nós nos aprisionamos nisso, nós olhamos simplesmente para aquela situação e esquecemos que existe várias outras formas de nós nos aproximarmos de Deus, de nós estarmos em comunhão. E essa pandemia, cara, ela simplesmente nos mostrou isso, porque quantas e quantas pessoas encontraram seus ministérios, encontraram seus dons, justamente porque essa pandemia, ela trouxe essa visão. Então, além do medo, além da dificuldade, essa pandemia ela também tem os seus pontos positivos. Claro que nós não podemos esquecer que isso é uma doença que causa dor, sofrimento para muitas famílias. Mas eu acredito que Deus ele aproveitou essa oportunidade para dizer que nós temos um potencial muito grande e o medo ele não pode nos parar. Amém? E o maior antídoto para nós superarmos esse medo, essa situação que vem querer nos travar, é justamente a fé. E nós sabemos que a fé na vida de um cristão, cara, é a base de tudo. Se nós tivermos fé para enfrentar todas as dificuldades das nossas vidas, crendo que Deus vai fazer um milagre, então eu creio que nada vai poder nos parar, entendeu? Nós sabemos que a fé, como a Bíblia fala, a fé sem ação, ela é morta, mas a fé, ela é uma peça essencial, entendeu? Se você não tem fé, se você não crê, se você não acredita que o Senhor ele vai conseguir fazer com que você rompa essa dificuldade, então não existe ação no mundo que vai fazer você superar, porque o Senhor ele trabalha nessa linha de raciocínio. Deus ele é tão incrível que ele trabalha nessa linha de raciocínio. Ele sempre vai puxar o espiritual com o material. Isso vai ter que andar junto. Então a fé, ela precisa existir de uma forma
muito grande dentro dos nossos corações, ela precisa realmente arder. Você precisa crer como igreja que o Senhor ele vai fazer o milagre, mas também você precisa ter a ação, entendeu? Você precisa agir e não simplesmente sentar no sofá da sua casa e dizer, não, o Senhor vai fazer o milagre e não tomar nenhuma atitude. É como se a pessoa dissesse, não, eu vou me formar em advocacia, vou ser advogado, vou me formar em direitos. E sentar e esperar que a carteira da OAB chegue na sua mão sem você fazer uma faculdade, sem você estudar, sem você tomar essas devidas atitudes. Isso vai tomar o seu tempo de uma certa forma, mas é o seu objetivo, você está buscando aquilo. E assim é dentro do reino de Deus. O reino de Deus ele vai exigir que nós venhamos tomar atitudes para superar o medo. Muitas pessoas têm medo de pregar, muitas pessoas têm medo de anunciar o evangelho, muitas pessoas têm medo de tomar uma posição, de assumir algum cargo, entendeu? De fazer o ID. Muitas pessoas têm medo, justamente porque eu não consigo pregar, então o medo ele acaba limitando a pessoa. Mas entenda, se você tiver fé e crer que o Senhor está contigo todos os dias, assim como ele fala aqui na palavra, você vai ser capaz de romper, cara. Um exemplo disso, vamos voltar aqui para a Bíblia, no Novo Testamento eu acho incrível, entendeu? A história do Novo Testamento, porque conta a história de pessoas incríveis, pessoas que realmente romperam no seu ministério, romperam no seu chamado, mas assim como nós tiveram a situação de medo. Vamos ver a história de Pedro. Pedro, quando fala em Pedro, a gente vê dois lados da história de Pedro. Pedro com medo e Pedro depois que entendeu que Deus estaria com ele todos os dias. Quando Pedro ainda tinha medo, ainda se via com as dificuldades, com os problemas, nós vemos a situação dele quando eles viram Jesus no mar, andando sobre as águas. E Pedro, por um momento, teve a atitude que nenhum teve. Disse, se tu és Deus, mande que eu vá ao teu encontro, que eu ande sobre as águas. E o Senhor chamou e Pedro foi, porque ele teve coragem, ele tomou essa atitude. E por alguns instantes, Pedro andou sobre as águas. Imagine que incrível, igreja. Pedro andando sobre as águas. Mas por um momento, Pedro perdeu o foco. Pedro olhou para as dificuldades, Pedro olhou para os problemas, viu a tempestade, viu o mar furioso e teve medo. E nesse momento que ele teve medo, a Bíblia fala que ele começou a afundar. Mas o mais incrível que eu acho nisso é que o próprio Deus segurou Pedro e trouxe ele de volta, entendeu? Deus ele estava com Pedro todos os momentos, entendeu? Ele não abandonou. E outra situação que Pedro sentiu medo no momento da dificuldade, no momento da pressão, foi quando Jesus foi crucificado, que encontraram ele, disseram que ele era um dos discípulos de Cristo e ele negou por medo, entendeu? Ele sentiu medo da morte, ele sentiu medo de ser preso, ele sentiu medo de nunca mais poder ver a família, ele não quis assumir a sua verdadeira identidade por medo. E isso acontece com muitos de nós, cara. Muitas das vezes nós nos deparamos com situações que nós chegamos a negar a nossa própria identidade por medo do que vão falar, por medo de como vão agir conosco, entendeu? Mas eu queria dizer para vocês que assim como Pedro teve medo, se você continuar lendo a história desse cara, você vai ver que ele fez ações extraordinárias dentro do reino de Deus. Porque no momento que ele se encontrou verdadeiramente em Cristo Jesus, o medo ele se tornou simplesmente mais um sentimento que ele dominava, entendeu? Não o medo dominava Pedro, mas Pedro passou a dominar o seu sentimento. E é isso que nós temos que fazer, nós temos que pegar o medo, ele nunca vai deixar de existir, entendeu? Mas nós temos que fazer com o medo simplesmente mais um sentimento que nós conseguimos superar, que nós conseguimos dominar e através da força de Deus, porque Ele está conosco todos os dias. Imagine aí aquele seu amigo ou a sua esposa ou o seu esposo que está com você todos os dias, em todas as dificuldades. Então daí você tira como é Deus.
Deus ele está contigo por onde você andar. Até quando você disser, não, ninguém está comigo, ali vai estar Deus com você, segurando na sua mão, te incentivando. Então não vai ser essa pandemia, não vai ser essa dificuldade que nós estamos enfrentando que vai nos parar. Amém? Deixa eu falar para vocês, nós somos uma geração que temos a graça. Nós temos o poder de nos tornarmos ainda mais destemidos, porque nós vivemos no tempo da graça, nós podemos nos expressar, nós podemos opinar, nós podemos fazer grandes obras, tudo isso debaixo da graça de Deus. Então nós precisamos realmente deixar o medo de lado, igreja. Nós precisamos parar de olhar para o medo como o maior dos problemas, sendo que o maior é o nosso Deus, entendeu? É como se fosse uma criança. Uma criança, ela vê uma dificuldade, ela vê um obstáculo, ela sente medo. Qual é a reação dessa criança? Ela corre para os braços do seu pai, da sua mãe e tipo abraça como se ali fosse o porto mais seguro da vida dela. E de fato é. E assim nós temos que ser com Deus, entendeu? Um exemplo é a minha filha. Minha filha, ela tem medo do meu cachorro. Só que se eu tiver com ela, se eu tiver ali com ela, ela pega o cachorro, ela passa a mão nele, mas se eu tiver ali do lado dela, entendeu? Se eu tiver segurando a mão dela, se eu tiver agindo juntamente com ela, ela dá banho no cachorro comigo, mas já se for ela sozinha, ela não sai nem no quintal de casa. Por quê? Porque ela tem medo daquela situação. Mas quando ela vê que o pai dela tá com ela, que a mãe dela tá com ela simplesmente, o medo se torna só mais um sentimento que ela consegue dominar. Então, nós temos que ser assim diante de Deus. Nós temos um Deus incrível, um Deus que fez grandes maravilhas no passado, faz agora no presente e vai continuar fazendo no futuro. Por quê? Porque Deus, ele é simplesmente isso, cara. Ele vai estar conosco todos os dias das nossas vidas. Então, o medo, ele não pode nos parar. Amém? Nós precisamos crer nessa palavra, nós precisamos crer que realmente essa pandemia é só mais uma situação que daqui 2, 3 anos nós vamos ver e vamos simplesmente dizer, não, foi mais uma dificuldade que Deus estava conosco, que Deus fez com que a gente superasse. Amém? E nós iremos testemunhar isso porque nós somos uma geração destemida, uma geração que não tem medo, uma geração que olha para o problema e vê esse problema simplesmente como mais uma forma do nome do Senhor ser glorificado. Mas para isso acontecer, nós precisamos entender que o Senhor mandou a gente se esforçar, a gente ter bom ânimo, a gente não ter medo, porque Ele sim vai estar conosco todos os dias das nossas vidas. Amém? Então essa é a mensagem que eu deixo para vocês, igreja, que vocês possam realmente ter absorvido isso. Não deixe o medo dominar a sua vida, não deixe o medo dominar a sua casa, mas coloque Deus como o princípio, como meio e como fim em todas as situações, entendeu? Creia que Ele está com você, creia que Ele está na sua casa, assim como Ele estava com esse povo lá na época de Israel, do Egito, que o Senhor usou grandes pessoas para libertar aquele povo. Assim como Deus esteve no princípio lá com Noé, quando Noé foi fazer aquela arca, ninguém dava nada pelo cara. Talvez ele sentiu medo naquela situação, mas depois que ele viu que Deus estava com ele, ele rompeu, ele continuou e ele foi, vamos supor, foi a divisão das gerações, porque a geração anterior foi totalmente destruída e ele foi o pilar para refazer a geração através da graça de Deus. E tantas outras pessoas, Paulo com certeza sentiu medo e o que aquele cara fez foi extraordinário, entendeu? Muitas pessoas dentro da própria Bíblia sentiram medo. Andando e tocando no próprio Jesus sentiram medo. Mas depois que eles entenderam que Jesus estava ali, que Deus estava com ele todos os dias das suas vidas, eles romperam. E eu acredito que nós iremos romper também, nós iremos testemunhar isso e iremos glorificar o nome do Senhor logo depois que essa pandemia passar.
Nós vamos glorificar hoje, durante e vamos glorificar depois, porque é isso que o Senhor quer que nós venhamos fazer. Amém? Então, graça e paz para todos vocês, igreja. Que Deus abençoe.